Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 9 de junho de 2022, teremos 6 palpites. Vamos ter jogos ali na Nations League, Campeonato Brasileiro e Liga Profissional da Argentina. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui da nossa página. Então vamos começando, vamos ao primeiro jogo, primeira partida do dia, Suíça e Espanha. Jogo pela Nations League, Liga A, que é a primeira divisão, grupo 2, que a gente tem a Espanha em terceiro com 2 pontos e a Suíça ali em último, 0. 2 derrotas em 2 jogos. Jogo muito importante para os suíços, mas também para os espanhóis se querem buscar a classificação e jogo, claro, mercado de gols. Até porque a Suíça chega para essa partida tendo nos últimos 5 jogos ao menos 2 gols ou mais em todas essas partidas. Já a Espanha, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 deles tivemos ao menos 2 gols nas partidas. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, uma odd muito boa para uma Suíça que vem de 2 derrotas, tomou 6 gols em 2 partidas, precisa muito vencer se quer buscar ali a República Tcheca, que teoricamente era a equipe que brigaria contra os suíços contra o rebaixamento, e os espanhóis, se querem a classificação, precisam vencer a Suíça para encostar ali em Portugal e depois decidir no confronto direto ou até quem sabe com a República Tcheca. Então, um jogo muito importante, duas equipes que vêm em momentos ali opostos, principalmente a Suíça que não vence há 4 jogos e a Espanha que não perde há 5, ou seja, jogo com cara de gols, até porque vale muito para ambas as equipes. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Noruega e Eslovênia, outro jogo dessa Nations, mas agora pela Liga B, que é a segunda divisão, onde a gente tem pelo grupo 4 a Noruega em primeiro com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, e a Eslovênia 2 jogos, 2 derrotas em último. Outro jogo que a gente tem uma equipe bem qualificada, né, que conta com Haaland e outros bons jogadores, contra a Eslovênia que não vem num bom momento. E pelo retrospecto dessas equipes, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma predominância também. Até porque a Noruega nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a Eslovênia nos últimos 5 jogos, uma partida acabou 0-0. Em todas as outras 4, sempre ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo de duas seleções em momentos bem opostos vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,55, outra odd muito boa para a Noruega, que tem tudo para deslanchar nesse grupo, até porque pega até a equipe mais fraca desse grupo 4, e Sérvia e Suécia devem ali duelar para ver quem vai continuar a caça dos noruegueses nessa busca pela Nations A, que é a primeira divisão aqui desse campeonato continental da UEFA. E sem falar também que a Noruega vem de 4 jogos de vitórias, vencendo fora de casa, dentro de casa, com bons placares e vencendo boas equipes, como foi o caso contra a Suécia e Sérvia. Já a Eslovênia vem de 5 jogos, 4 jogos na verdade, sem vitórias, sendo 2 derrotas, as duas nessa Nations, uma para a Suécia dentro de casa e outra para a Sérvia fora. Então eu vejo a Noruega aqui com um certo favoritismo para vencer essa partida, mas a Eslovênia pode surpreender, até porque precisa muito pontuar se quer sair dessa posição. Então, jogo com boa tendência, com boa dinâmica para o mercado de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Suécia e Sérvia.
Outro jogo aqui dessa Nations B que completa esse grupo 4, onde tem as duas equipes ali empatadas em segundo e terceiro lugares com 3 pontos. Jogo extremamente importante para essas equipes aqui, até porque quem vencer deve continuar a caça da Noruega por essa busca da classificação. Então um jogo muito importante, principalmente para os suecos que jogam dentro de casa. E é um jogo que a gente tem a Suécia chegando para essa partida, tendo nos últimos 5 jogos 3 partidas com 2 gols ou mais. Já a Sérvia nos seus últimos 5 confrontos em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, sempre 2 gols ou mais nas partidas. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46, mas é jogo ali no máximo com 5 minutos, com a passão batendo 1,50. Quem quiser pegar nessa odd também é bem interessante, porque a gente está falando de uma Sérvia que já marcou 4 gols e tomou 2 em 2 partidas, e a Suécia que já marcou 3 e tomou 2. São duas equipes bem qualificadas ali, bem niveladas, bem parecidas. A Sérvia está no grupo do Brasil na Copa, e se quer alguma coisa maior na Nations vai precisar vencer os suecos, que vem de uma derrota dentro de casa também para a Noruega, enquanto a Sérvia, que perdeu também para a Noruega no primeiro jogo, vem de uma boa vitória sobre a Eslovênia. Ou seja, é um jogo muito importante para ambas as equipes, e que eu acho que a possibilidade aqui de ao menos 2 gols é bem plausível, principalmente pelos últimos jogos de Suécia e pelos últimos jogos de Sérvia. E quando se enfrentam também tem uma perspectiva para o mercado de gols. E o objetivo das duas equipes nesse grupo também faz que a necessidade de gols seja muito prevalente. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali, mais ou menos com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Suécia e Sérvia. Passando agora para Malta e Estônia, outro jogo dessa Nations, mas agora pela Liga D, que é a 4ª divisão, grupo 2, que tem ainda San Marino, saco de mancadas ali da Europa, e é um grupo assim, teoricamente muito fraco. São duas seleções também muito fracas, mas que devem brigar pela vaga, ou seja, torna um jogo muito importante. Lembrando também que Malta nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Estônia, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, nos últimos 3 e nos 2, principalmente mais recentes, sempre tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma odd muito boa para as duas equipes que devem brigar por essa classificação, a Liga D da Nations League. A Estônia, na minha visão, é teoricamente, ligeiramente melhor do que a equipe de Malta, mas é um jogo muito importante porque vale a vaga, literalmente, vale a vaga, que é o confronto direto. Vai ter o jogo de volta na Estônia, mas é um confronto direto. Caso a Estônia consiga pontuar bem fora de casa, vai praticamente precisar empatar jogando nos seus domínios, até porque San Marino é uma equipe muito fraca. E é um jogo que vem com duas equipes tendo um bom retrospecto no mercado de gols, principalmente a equipe da Estônia, que vem sempre deixando ali 2 golzinhos ou sofrendo ao menos 2 golzinhos em seus jogos. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Palmeiras e Botafogo, jogo da Série A do nosso Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Palmeiras ali em segundo com 16 pontos e o Botafogo em décimo com 12 pontos. Campeonato ainda bem bolado nesse início, né? Um dos mais disputados dos últimos anos, mas é jogo que eu vejo o Palmeiras com certo favoritismo, um ligeiro favoritismo, mesmo tendo o Botafogo numa situação muito boa, principalmente depois que voltou para a primeira divisão. Mas o Palmeiras vem nos últimos 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate naquele jogo ali contra o Atlético Mineiro, que é um dos concorrentes diretos ao título. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. As 2 derrotas nos 2 últimos jogos, perdeu para o Coritiba fora de casa e perdeu para o Goiás de virada jogando no Milton Santos. Ou seja, pelo momento dessas equipes, pela possibilidade do Palmeiras ser líder, pelo elenco que o Palmeiras tem, pela constância da equipe alviverde, eu acredito que o Palmeiras chega com ligeiro favoritismo para esse
esse jogo. E por isso o nosso palpite vai ser no Palmeiras para vencer. A odd está na casa de 1,50, uma cotação muito boa. E a gente tem que lembrar também que o Palmeiras dentro de casa são 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. O Botafogo fora de casa vem até bem jogando fora dos seus domínios, mas são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Essa derrota no último jogo contra o Coritiba. Lembrando também que quando essas equipes se enfrentaram com o Palmeiras sendo mandante do confronto, são 4 vitórias palmeirenses e um empate por 1-1. Ou seja, tem um retrospecto aqui de um favoritismo para a equipe do Palmeiras. A equipe é vice-líder, caso vença vai passar o rival e vai assumir a ponta. E o Botafogo ali, time de meio de tabela que vem de 2 derrotas seguidas. Eu acho que o momento não é tão bom da equipe carioca, deve chegar ali mais recuadinha. O Palmeiras deve ter as ações do jogo, por isso eu acredito que deve ter um ligeiro favoritismo e deve acabar vencendo esse jogo. Então, Palmeiras para vencer, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New Old Boys e São Lourenço, jogo da primeira divisão argentina, onde a gente tem o News, que no seu primeiro jogo acabou vencendo por 2-1, e o São Lourenço que empatou por 1-1. Outro jogo de uma competição que tem uma boa tendência no mercado de gols. E o News vem correspondendo bem a isso, até porque a equipe nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do São Lourenço também vem correspondendo muito bem, até porque nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe também teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na Argentina, em início do Campeonato Nacional, vai sendo mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,47. Joguinho, 5 minutos, cotação 1,50. Bastante interessante para uma entrada, porque a gente está falando aqui de um começo de temporada, as equipes mais soltas, equipes buscando mais a vitórias, sem aquela retranca toda, sem aquela pressão toda. E o News já venceu seu primeiro jogo por 2-1, o São Lourenço empatou por 1-1 e são duas equipes que vêm muito bem no mercado de gols. O News nos últimos 4 jogos, no mínimo, a equipe teve 3 gols ou mais. A equipe do São Lourenço nos 2 últimos jogos sempre teve 2 gols, mas nas 3 partidas anteriores a essas duas sempre teve no mínimo também 3 gols na partida. Ou seja, o momento das equipes no mercado de gols é muito interessante. Início de temporada, retrospecto entre as equipes também é bem interessante, então não tem outra dúvida, não tem outra alternativa para esse jogo, senão o mais de 1,5 gols. Odd na casa de 1,50 ali mais ou menos, com 5 minutos de jogo para News Old Boys e São Lourenço. E passando para o último jogo do dia, Coritiba e São Paulo, outro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Coritiba em quarto com 14 pontos e o São Paulo em sexto também com 14 pontos. Duas equipes muito bem nesse início de competição e, claro, o mercado de gols também muito bem para essas equipes. Até porque o Coritiba nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o São Paulo nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá no Couto Pereira vai ser no mais de 1,5 gols. A odd também está na casa de 1,47, mas é outro jogo com 5 minutos. Quem quiser pegar ali a recomendação de 1,50, interessante também, porque a gente está falando de um Coritiba que já marcou 13 gols e tomou 11, e um São Paulo que já tem um ataque melhor. São 15 gols marcados e 11 sofridos. Isso as duas equipes tendo disputado 9 jogos na competição. Ou seja, são ataques muito goleadores, mas também são defesas que são muito vazadas. E para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque o São Paulo vai tentar pontuar fora de casa contra um concorrente direto no momento, e o Coritiba vai tentar vencer, vai tentar pontuar, até porque quanto mais pontuar, mais longe da zona a equipe fica, e depois pode sonhar aqui com voos mais altos nessa competição nacional. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali, com no máximo 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Coritiba e São Paulo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!